Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Nós podemos viver neste mundo de maneira equivocada, achando que buscando as coisas desta vida, vivendo da maneira de pensar deste mundo, nós encontraremos vida. Teremos plena vida, teremos toda a plenitude do ser humano que a gente deseja e imagina, encontrados. Mas estamos equivocados em nossos pensamentos. Vivermos neste mundo segundo a maneira de pensar do mundo, buscando os nossos interesses, correndo atrás dos nossos desejos, somente revela nossa ignorância, incapacidade de vivermos segundo a vontade de Deus. Precisamos amadurecer? Sim, temos que amadurecer. Temos que andar na vontade de Deus, precisamos conhecer essa vontade, se queremos vida plena. Mas isto implica em mudar a maneira de pensar. Mas para mudar a maneira de pensar, precisamos experimentar da verdadeira vida. Jesus, falando sobre isso, diz lá em João 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Como podemos desfrutar da vida verdadeira? Quando nós ouvimos as palavras de Cristo e a essas palavras nos submetemos. Não existe vida fora de nosso Senhor. O que existe é uma escravidão com relação ao pecado. E precisamos olhar o pecado não segundo as regras e obediência a mandamentos, mas ao entendimento de que vivemos em pecado quando nós permanecemos rebeldes à vontade de Deus. Ele nos criou para sermos plenos, para sermos o ser humano pleno, que revela toda a sua glória, que expressa toda a verdadeira vida que Ele planejou para nós. Que a gente precisa entender que toda a nossa caminhada está justamente em nos empenharmos para sermos o ser humano que Ele planejou, mas não numa perspectiva do pensamento natural, pois por meio do pensamento natural jamais seremos o ser humano que Deus deseja ou que Ele planejou para nós. Na nossa rebeldia, permanecemos no pecado, longe de sua vontade. Para termos vida, precisamos ouvir a Cristo. Para ouvirmos a Cristo, precisamos conhecer da sua palavra e da sua vontade. Ele não nos chama para uma religião e nem para a religiosidade, mas para expressarmos o reino, revelarmos o reino neste mundo, manifestarmos a sua glória, sermos instrumento e expressão de justiça e expressão da graça de Deus neste mundo. Crescermos, amadurecermos e vivermos na plena vontade do Senhor. Como podemos fazer isso? Precisamos nos arrepender. Jesus disse, João Batista também falou, que é chegado o reino de Deus e que a gente precisa arrepender. O arrependimento é o reconhecimento que vivemos fora da vontade de Deus e que muitas vezes nem conhecemos essa vontade. Ao conhecermos a vontade do Senhor, que implica em arrependermos de uma vida longe, separadas dele, que a gente possa nos converter nos submetendo ao Senhor Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, como a expressão do amor do Pai e a revelação da sua graça, pois por meio da obra de Cristo, nós recebemos o perdão de nossos pecados, somos justificados na sua ressurreição, para vivermos na presença de Deus, para andarmos na sua vontade. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer e andar no querer e na vontade do Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender estas coisas e desfrutarmos da verdadeira vida que está em Cristo. Por isso, rejeitar as paixões humanas
Rejeitar o pecado? Podemos, porque ele nos capacitou para isso. Mas o que precisamos é ter a consciência de quem somos, o entendimento claro de quem somos nele e vivermos por essas promessas, por essas palavras. Isto é fé. E o justo vive pela fé, por aquilo que Deus fala, não pelo que ele vê, não pelo que pensa. Para termos vida verdadeira, precisamos andar por fé, crendo naquilo que ele falou. E crendo que fomos feito um novo ser, uma nova criatura, que somos coparticipantes de sua natureza e que fomos capacitados para rejeitar as paixões humanas, despindo toda essa maneira de pensar e nos revestindo de Cristo para revelarmos Cristo a este mundo, andando na forma, na maneira como Deus planejou, para revelar não só a sua glória, mas para que nós desfrutemos da verdadeira vida e não sejamos escravos dos nossos desejos, de nossas paixões e nem de nossa vontade, mas que a gente viva segundo o ser espiritual que ele nos criou para ser. Que a gente possa entender essas coisas, compreender a vontade de Deus e vivermos na plenitude dessa vontade, honrando e glorificando o Senhor. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta, compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.